Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. E nessa videoaula, a pedido da Gabi, do 9º ano A da Escola Antônio Fernandes, minha turma, inclusive nem conheço os alunos dessa turma pessoalmente, quer dizer, em sala de aula, né? E gostaria muito de conhecê-los, mas enquanto isso não acontece, né? Enquanto a gente não tem condições de ter aulas presenciais, a gente vai se comunicando à distância. E eu fiz essa videoaula com muito capricho e espero muito poder te ajudar, Gabi, poder ajudar os demais alunos da turma do 9º ano A e também os demais alunos aí pelo país afora que tiverem dúvidas dentro de problema do 2º grau. Essa questão eu deixei nas atividades complementares ao PET e diz o seguinte: um agricultor rural possui um terreno no formato quadrado e para que ele pudesse movimentar as suas máquinas por todo o terreno, resolveu tirar uma faixa de 4 metros na lateral e no fundo do terreno, conforme mostra a figura a seguir. Porém, ele não se lembrava da medida do comprimento e da medida da largura do seu terreno, mas observou que após a retirada das duas faixas do terreno, a sua área de plantio passou a medir 256 metros quadrados. Sendo assim, de quanto era a medida do comprimento original desse terreno antes de ocorrer essa alteração? Então veja bem, aqui nós temos o terreno, que tem uma parte em verde e outra em amarelo. Essa parte em amarelo tem 4 metros, conforme já disse o enunciado do problema, conforme está no desenho, e pergunta a largura desse terreno. Como diz que o terreno é quadrado, já vem indicado aqui na figura que o comprimento é x e a largura é x. Ou seja, o mesmo comprimento é a largura. Olha, e diz que após tirar essas duas faixas, né, de 4 metros, o terreno restante passou a ter uma área de 256 metros quadrados. Mas quanto que é esse comprimento? Tudo é x. A faixa amarela é 4. Então essa parte verde, ela mede x menos 4. Ou seja, tudo menos 4 da faixa que está em amarelo aqui. O mesmo ocorre aqui com essa parte. E se multiplicar um pelo outro, né, x menos 4 vezes x menos 4, dá 256 metros quadrados. A questão é, como multiplicar isso? Você faz o tão famoso chuveirinho. Vai chuveirando de 1 em 1. Olha, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Não se esqueça do seguinte, cada um por todos. Como você viu, eu peguei cada um aqui e multipliquei por todos. Como se a gente juntar isso aqui, olha, 4x negativo com 4x negativo dá 8x negativo, a gente vai organizar essa equação do 2º grau passando esse 256 para antes da igualdade. Organizando aqui x ao quadrado menos 8x, quem deve 256 e paga 16 fica devendo 240. Eu gosto sempre de relacionar negativo com o que a gente deve e positivo com o que a gente tem. Essa pessoa devia 256, pagou 16, ficou devendo 240. Eu sei, meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna, que não é fácil aprender matemática à distância. Bom seria se a gente estivesse aí na sala de aula, para que você perguntasse, dentro das suas dúvidas, houvesse essa interação. Mas como não está sendo possível, eu vou detalhar ao máximo aqui para que você entenda. Olha, no 9º ano do ensino fundamental, a gente aprende a resolver a equação do 2º grau e antes de resolver essa equação, a gente precisa organizá-la de forma que fique x ao quadrado, não sei quantos x, e um termo independente. Independente é que não tem x no meio, certinho? Para eu resolver uma equação dessa, antes eu tenho que identificar o A, o B e o C. O que significa A, B, C, se aqui a gente só vê x? O A é a quantidade de x ao quadrado que a gente tem. Aqui a gente tem 1, então o A é 1. O B é a quantidade de x sem ser ao quadrado que a gente tem. Aqui são 8 e são negativos. O C é o termo independente, é o número que não tem x no meio. Certinho? O A é a quantidade de x ao quadrado. O B é a quantidade de x sem ser ao quadrado. E o C é o número independente, que não tem x. A partir daqui,
a gente tem 3 formas diferentes de resolver. Eu vou te mostrar 2, porque a terceira eu acho que nesse caso não é muito conveniente. A primeira delas é a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, né? Quando a gente fala a fórmula do Bhaskara, é porque o Bhaskara ele publicou um trabalho em matemática com essa fórmula, embora não seja dele, embora antes já houvesse o uso dessa fórmula. E essa fórmula é muito bacana. A princípio, os alunos acham um pouco difícil, mas depois é uma das matérias mais gostosas do 9º ano. E, olha, tem muitos alunos que gostam. Eu sou um professor que adora equação do 2º grau. E eu tive alunos que gostavam muito. Inclusive, tive o caso de uma aluna espetacular que chegou a pintar na parede do seu quarto essa fórmula do Bhaskara. E muitos alunos estudam assim. Eles vão pintando as fórmulas na parede e aquilo ali passa a fazer parte do dia a dia deles e fica gravado no subconsciente. São formas diferentes de se aprender, não é? Todas elas muito válidas. Quando você vê esse delta aqui, isso é uma letra grega que na matemática, aqui na equação do 2º grau, representa o valor b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou pegar aqui e substituir essas letras por esses valores. Olha, no lugar de menos b vai ser menos 8, porque tem um menos na fórmula, que está em azul, tem um menos no 8, que está em verde. Mais ou menos, depois eu te explico por que mais ou menos, raiz de delta. Como delta é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2 vezes a, que é 1. Né? Como delta é b ao quadrado menos 4ac, eu vou pegar b ao quadrado menos 8 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quanto que é o a? 1. 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 240. Assim, menos 8 ao quadrado dá mais 64, porque todo número elevado ao quadrado termina positivo. Menos por menos dá mais, né? Olha, menos por menos, que é tudo multiplicação. 4 vezes 1, 4 vezes 240, 4 vezes 200, 800. 4 vezes 40, 160, 800, mais 160, 960. Juntando aqui 960 com 64, dá 1024. Está aqui dentro da raiz quadrada, no lugar do delta. Mas quanto que é a raiz de 1024? Pense o seguinte, a raiz de 4 é 2 porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz de 900 é 30 porque 30 vezes 30 dá 900. E a raiz de 1024, que é um pouco mais que 900, é um pouco mais que 30. Então vamos tentar 32. 2 vezes 32, 64. 3 vezes 32, 96. 4, 6, 6, 12, elevamos 1. 9 com 1. 10. Então, 1024. Então, é porque 32 vezes 32 dá 1024. Então, a raiz de 1024 é 32, certinho? Agora eu vou ter que fazer em 2 etapas. Por quê? Porque tem um sinalzinho de mais e de menos. Por que tem esse sinalzinho de mais e de menos? Porque a equação do 2º grau, ela pode ter até 2 raízes. Na verdade, o que é raiz? Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x. Como ela é do 2º grau, ela pode ter até 2 raízes. Pode não ter nenhuma, pode ter uma ou pode ter 2. Nesse caso, nós vamos ter 2. Usando esse sinalzinho de mais, 8 mais 32, né, dá quanto? 40 sobre 2 dá 20. Usando esse sinalzinho de menos, 8 menos 32 dá menos 24, que sobre 2 dá menos 12. Porém, menos 12 aqui não convém. Por que não convém? Alguém já te falou que tem um terreno que mede menos 12 metros? Não existe, né? Só existe medida positiva em termos de comprimento de terreno. Então, a nossa solução aqui é 20. Agora eu vou te mostrar uma segunda forma de resolver esse mesmo problema. Olha, soma e produto. Eu particularmente gosto muito. O que é a soma? É a divisão de menos b sobre a. O que é o produto? C sobre a. Menos b sobre a, como b já é menos, menos 8 sobre a. Que é menos 8 sobre 1. Que vai dar 8 sobre 1, porque menos por menos é mais. Né? Produto é C sobre A, menos 240 sobre 1, que é menos 240, assim como 8 sobre 1 é 8 mesmo, né? Agora, eu preciso achar 2 números que somados deem 8, multiplicados deem 240. Pense o seguinte, no produto é conta de vezes. Uma vez 240, 240, 2 vezes 120, 240, 3 vezes 80, 240...
4 vezes 60, 240. 6 vezes 40, 240. 8 vezes 30, 240. 10 vezes 24, 240 e 12 vezes 20, 240. Porém, todos esses serviriam aqui no produto, na continha de vezes. Mas e na soma? Qual deles tem a soma ou a diferença dando 8? Só pode ser esse aqui. Por quê? Se você considerar 12 vezes 20, dá 240. Se você considerar 20 menos 12, dá 8. Então você põe aqui 20 e põe 12. E põe um menos no 12. Por quê? Soma ou subtração, né? Quando diz soma, é soma ou subtração. 20 menos 12, 8. 20 vezes menos 12, 240. Soma e produto é isso, né? As raízes da equação são 20 e menos 12. Então, se você somar essas duas raízes, 20 com menos 12 dá 8. Se você multiplicar, se você fizer o produto, dá menos 240. Então, o comprimento total do terreno é 20 metros, porque menos 12, como eu disse, não procede, né? Não convém. Vamos voltar à pergunta novamente, que é, sendo assim, de quanto era a medida do comprimento original desse terreno antes de ocorrer essa alteração? Aqui, olha, comprimento total, 20 metros. Alternativa correta, letra C. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.